Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe muito. A você que nos acompanha de todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre, e a você também que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, Deus te abençoe grandemente. Hoje eu tenho uma grata alegria de conversar com o fundador e CEO do restaurante e churrascaria Baixada do Sol, Alessandro Avelino. Boa noite, Alessandro. Tudo bom? Tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês para falar um pouco do Alessandro Avelino, um pouco do Baixada do Sol e da nossa trajetória Que legal, que legal. até então. Que legal. O Acre Connection é o Acre em conexão com o mundo, tem a perspectiva de trazer os empresários do estado do Acre e falar das coisas boas, das maravilhosas alegrias que o estado do Acre nos dá. Dentre elas, falar do ramo empresarial e aí a presença do nosso amigo Alessandro. Alessandro, a gente que está feliz, o Acre Connection é um talk show que busca dar um reconhecimento a todos os empresários que são guerreiros, porque nós sabemos que empreender no estado do Acre é difícil, é complexo e nós estamos na torcida por todos vocês. Mas começando do início, Alessandro, quem é o Alessandro e como foi ter o sonho de criar uma rede de restaurante e churrascaria aqui no estado do Acre? Falando de Alessandro Avelino, eu sou natural de Tarauacá, mais especificamente do Seringal Novo Destino. Sou filho do seu Antônio Avelino e da dona Euceni. E juntamente com mais duas irmãs, uma faleceu há alguns anos atrás e hoje também tem a minha irmã Vanderleia. E meus pais resolveram vir para cá e aí, quando eu tinha por volta de 5 anos de idade. E mais ou menos foi aí que começou a trajetória do Alessandro Avelino. Meu pai veio para cá, montou um pequeno negócio também na região hoje conhecido como Baixada da Sobral. E foi mais ou menos aí que começou. Legal. Você, obviamente, ajudava seu pai no negócio, no comércio dele. Sim, meu pai ele tem aquele perfil do acriano raiz, aquele que os filhos ajudam muito cedo, né? Legal. Eu me lembro, meu pai tinha uma pequena mercearia e depois se transformou lá num pequeno bar e sempre de manhã cedo era o dia, tinha as faxinas. E eu e minha irmã, a gente muito pequenininho ainda, carregando um baldinho com água ali, mas sempre desde pequeno ajudando muito nossos pais nas atividades do comércio e isso acaba naturalmente a gente se familiarizando, né, com o comércio, com venda, com clientes. Então tem um pouco disso aí. Como é maravilhoso, Alessandro, quando os pais integram os filhos na atividade da família, na atividade comercial, né? Obviamente que isso vai fazer com que o filho, muitas vezes, seja o sucessor dos seus pais e não o herdeiro. Existe uma diferença entre herdeiro e sucessor, que é discutida em vários livros, que o herdeiro é aquele que assume uma herança do seu pai, mas dos seus pais, mas não tem nenhuma ideia do negócio, não tem nenhuma lógica da situação, e o sucessor não. É aquele que está integrado ao negócio da família e quando os pais se vão, partem, eles assumem os negócios da família. E como é interessante quando a família, os pais, integram os filhos nos negócios, seja para limpar, seja para fazer alguma atividade, aos pouquinhos vai nascendo o embrião para lá na frente nascer um grande empresário, né, Alessandro? Pois é, exatamente, você está certíssimo aí. E nessa parte, meus pais sempre nos envolveram bastante, tanto eu como a minha irmã. E com relação a mim, né, sobre despertar um pouco mais esse interesse, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Sempre gostei muito de buscar saber das coisas, entender um pouco mais de tudo. Até hoje eu sempre digo que eu não me considero uma pessoa excelente em alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou curioso e gosto de saber um pouquinho de tudo. Legal. Eu não gosto de me sentar a uma mesa e ser aquela pessoa que vai ficar de cara para cima sem ter nada para conversar. Eu gosto muito de saber um pouquinho de cada coisa. E nesse período que eu ajudava muito meu pai, acho que tinha um pouco disso. Eu sempre muito curioso, querendo entender um pouco de tudo. Mas essa parte de empreender, eu acho que ela começou a despertar um pouco mais. Eu ainda adolescente, eu gostava muito de assistir aos domingos, de manhã cedo, tinha um programa que passava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Acho que passa até hoje. Passa até hoje. E eu sempre fui muito... sempre achei muito bacana as pessoas que tinham
surgido uma pequena ideia, tinham pensado num pequeno negócio, às vezes no fundo de casa, na garagem, na área de casa, alguma ideia bem modesta e de repente transformaram em algo muito bacana. E eu sempre fiquei muito maravilhado com aquilo, né? E é algo que eu comecei a pensar que seria que eu tinha muita vontade de repente encontrar algo que me trouxesse aquela descoberta, né? Pegar alguma coisa bacaninha e de repente transformar em algo bacana, algo que envolvesse muita gente, fazer parte dessa construção. E aí foi mais ou menos assim que começou, acho que esse sentimento. Eu acredito, Alessandro, que você fez a junção do que você assistia num programa voltado a negócio, com da experiência que você teve na sua mercearia, aquilo ali trouxe um impacto na sua alma, no seu espírito muito forte, como você bem disse, para querer ter algo, querer empreender. É um sentimento maravilhoso e esplêndido das pessoas que gostam de empreender, desafiador e de muita coragem. A gente costuma dizer que o empreendedor é um ser humano que tem várias virtudes, começando pela coragem, como já dizia Aristóteles, a coragem é uma virtude inicial que segue como padrão para todas as demais virtudes. E como empreendedor é corajoso. E aí, Alessandro, você que teve a experiência de um negócio, que embora fosse uma mercearia, é um empreendimento, é um negócio, que às vezes a gente pensa que é simples, mas é complexo, então, uma pouca complexidade. Como é que foi idealizar ter um restaurante e uma churrascaria? Como foi esse start, Alessandro? Certo. Em 2013, 2014, foi quando meu pai resolveu vender o comércio já para uma outra pessoa, né? E eu passei um período, 2014, 2015, meio ali tentando me encontrar um pouco ainda. E aí, em 2016, eu tive o meu primeiro contato com o restaurante. Através de uma outra pessoa, a gente trabalhou um período ali junto, né? E foi quando eu conheci esse segmento, né? Me envolvi um pouco mais e conheci o funcionamento, digamos que eu tenha me apaixonado pela ideia. Legal. Porque restaurante, ele é uma atividade que ela envolve tem muita conexão com pessoas, né? São pessoas, você consegue mexer com o sentimento, né? Por conta da alimentação, o atendimento, toda aquela sensação de bem-estar que você pode gerar para alguém. E é algo que eu gosto muito disso. Né? Então, em 2016, foi quando eu tive o primeiro contato com o restaurante. Lá, esse primeiro contato acabou não evoluindo tanto com a pessoa com quem, digamos que me apresentou o restaurante. Mas fiquei com aquele sentimento, né? De, cara, eu queria muito montar um restaurante. Só que não tinha dinheiro. Era uma das fases da minha vida que eu estava assim, mais fraco financeiramente, né? Eu estava pouquinho. Então, mas estava com aquela ideia, aquele sonho, mas sem dinheiro. Mas tá, vamos esperar aqui o momento certo, vamos tentar ver como é que pode acontecer, né? E, enfim, um pensamento que acontece que vem na cabeça de muitos pequenos empreendedores, é esperar o momento certo ou então esperar a oportunidade certa, ou enfim, o momento financeiro mais ideal. Acho que esse é um pensamento que vem na cabeça de muita gente que pensa em montar o seu primeiro negócio ou meter a cara no negócio. E eu fiquei aguardando esse momento, né? Mas teve uma situação que foi o start mesmo para o Baixada do Sol. Eu estava ali aguardando, às vezes eu olhava, mas não me empolgava tanto, porque sempre nessa limitação do recurso para o investimento. Mas teve um belo dia que eu passando ali eu me criei ali na região da Baixada Sobral, né, mais especificamente no João Eduardo. Então, eu morei minha vida toda, meus pais chegaram lá com 4 anos de idade, então até hoje, basicamente, eu vivo na região da Baixada Sobral. E aí, eu passando lá na rua principal de João Eduardo, que é a rua que eu sempre morei, aí me deparei com um imóvel lá, com um senhor fazendo uma reforma. Esse senhor, inclusive, ele me conhece desde criança, o senhor João, conheci, e resolvi dar só olhar, só por mera curiosidade. Até então, sem nenhuma intenção ou algo
que já tivesse ou algo planejado. Aquela curiosidade despretensiosa. Deixa eu explorar essa parte. Sim. Deixa eu explorar essa parte, Alessandro, no próximo bloco, que com certeza daí tem uma história fantástica. Eu não queria nenhuma interrupção, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes, esse fenômeno que é você entrar e participar de algo sem nenhuma pretensão e acontecer coisas fantásticas, né? Segura aí, fique conosco, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, Acre em Conexão com o Mundo, conversando com o fundador e CEO da rede de restaurante e churrascaria Baixada do Sol, Alessandro Avelino. Alessandro, no bloco anterior, você estava falando do início, que era o início da materialização do seu sonho, que hoje está uma rede consolidada, graças a Deus, ao seu empenho, ao seu trabalho, à sua dedicação, mas começou de uma forma despretensiosa, entrando num local, Alessandro. Isso, exatamente. E eu acho que quando eu parei na frente, né, eu estava passando lá, assim como eu falei, despretensiosamente, e entrei lá só para dar uma olhada, com a minha curiosidade sempre. E quando eu entrei, eu saí olhando aqui, deu sabe, eu não sei se você já teve alguma sensação de você olhar para alguma coisa e meio que materializar-se na tua frente, você vê, e foi mais ou menos o que aconteceu. Eu olhei de, cara, aqui, uma churrasqueira aqui, enfim, começou a se desenhar na minha mente toda a ideia, meio que num passe de mágica. E ali eu já fiquei empolgado, já me deu ansiedade, aqui vai dar certo. Nossa, enfim. Ali foi o estalo. Legal. E aí eu já fui lá, conversei com o seu João, que era o proprietário. Eu disse, seu João, o senhor já está alugando aqui o espaço? Só um detalhe, Alessandro. E isso sem dinheiro. Não, nessa hora, dinheiro virou um detalhe. Como eu falei mais cedo, né? A ideia do pequeno empreendedor sempre fica esperando o momento certo, o momento ideal, e quase sempre associado à questão do recurso, né? Sim. Ali do investimento. Nesse caso, e até então, eu estava travado também, eu estava ainda com essa limitação associada ainda à questão do recurso. Mas quando deu esse estalo, deu esse plim, digamos, essa visão que veio na minha mente, o recurso, o dinheiro já ficou em segundo plano. Já não era algo que eu estivesse pensando de imediato, já comecei a pensar só em como seria. Aqui dá uma churrasqueira, aqui um espaço, uma cozinha, aqui vai ficar um buffet assim, tem que ser climatizado, enfim, comecei a imaginar várias coisas. E então, conversei com o seu João, né, o senhor já está alugando? Ele disse, estou, meu filho, estou alugando. Aqui, pode montar aqui um restaurante, aqui, uma churrascaria? Ele disse, pode sim. Digo, tá bom, eu vou voltar aqui amanhã para a gente conversar melhor. E aí foi mais ou menos quando começou. Cheguei em casa, falei para os meus pais, né? Digo, pai, mãe, vou montar um restaurante ali na rua principal. Só que meu pai sabia como é que estava a minha vida financeira na época, né? Ele disse, mas meu filho, mas como assim? Eu disse, pai, ali aqui, assim, assado, aí expliquei para ele, né? Ali na rua principal. Ele disse, mas meu filho, você vai se complicar. Eu disse, pai, não, eu estou acreditando muito. Lá, tal, se a gente conseguir fazer do jeito que eu estou pensando, vai dar certo. E aí, eu voltei no dia seguinte, né? E aí já comecei a pensar em várias possibilidades, né? Como conseguir um recurso, talvez um projeto que eu apresentasse em alguma instituição. E aí comecei a tentar pensar, mas isso sem digamos, sem esfriar toda aquela empolgação que eu estava. Aí voltei para conversar com o seu João. E aí disse, seu João, é o seguinte, eu quero alugar aqui o seu imóvel, quero montar aqui um restaurante, uma churrascaria, assim, assado. Eu preciso de um contrato de 5 anos, porque para o investimento que eu vou fazer aqui eu preciso ter a segurança e tal. Mas até então não tinha recurso. Eu estava ali, só que um detalhe que sempre, pelo menos sempre funcionou comigo, quando surge alguma ideia, quando surge
algo que eu queira fazer, eu começo a lidar com aquilo como sendo algo real que já está acontecendo. Eu não coloco aquilo ali como uma possibilidade, eu já coloco como uma realidade. Ou a execução, ela vai acontecer com a junção de alguns outros fatores, mas eu já começo a lidar como algo real, algo que já está acontecendo. E aí firmei até então ainda verbalmente com ele, né, e comecei a correr atrás. Como levantar esse recurso. E na época, o primeiro recurso que eu consegui foi, eu fiz um CDC, lá, foi até com meu pai, no caixa eletrônico, um valor de R$ 9.000. Esse foi o primeiro recurso que eu peguei em mãos para iniciar o investimento. Aí só para você ter uma ideia, esse foi o primeiro recurso que eu tive em mãos, e ao final do investimento, já com a inauguração, a gente tinha já um total investido de aproximadamente uns R$ 70 mil, aproximadamente, entre 60 e 70 mil reais aproximadamente. E aí é onde acontece toda a história, com vários acontecimentos muito inusitados, uma correria muito grande. Isso aí era final de novembro, e a inauguração foi dia 7 de janeiro de 2017. Foi pouco mais de 40 dias de uma correria frenética até a inauguração. E com muitos acontecimentos inusitados, uma correria grande, coisas que davam certo e já corria atrás de outra solução. Enfim, foi assim que começou, mais ou menos a ideia. Nasceu a primeira unidade do restaurante Churrascaria Baixada do Sol. Exatamente, lá no João Dourado, a primeira unidade do restaurante Churrascaria Baixada do Sol, lá no João Dourado, na Rua Campo Grande. E aí, detalhe, teve muitas coisas, porque a ideia desde o início lá era ter um restaurante que tivesse qualidade do que a gente fosse entregar para os nossos clientes, né? De ambiente, de atendimento, qualidade de comida. E aí a gente pensar em cada detalhe para que isso desse certo, sem ter recurso, foi o nosso grande desafio, para correr atrás. Enfim, por exemplo, lá para começar, a primeira geladeira que nós tivemos lá para iniciar o restaurante foi uma geladeira que eu peguei emprestada da minha mãe. Que na época eu era solteiro e eu tinha uma pequena geladeira, umas pequenininhas. Eu fui na minha mãe lá e disse: mãe, eu preciso. Ela tinha uma daquelas maiores, de duas portas. Diga: a senhora me empresta a sua geladeira, mãe? E aí eu só fico com a minha pequenininha aqui e depois eu lhe devolvo. Ar-condicionado, por exemplo. Precisava comprar ar-condicionado. E fiz os orçamentos lá e ar-condicionado era muito caro. Aí fui falar com um amigo meu. Porque, assim, uma trajetória dessa, para ela dar certo, eu tenho meus méritos de sonhar, de correr atrás, mas você não consegue sozinho. É algo que é construído a muitas mãos. Seja alguém que vá lá juntamente com você, ou sejam pessoas que acreditam no seu sonho, pessoas que investem, às vezes, no seu sonho também. Enfim, então, sozinho você nunca vai conseguir nada. Você vai precisar de pessoas que acreditem no seu sonho, que sonhem junto com você. Legal. Eu lembro de Napoleão Hill, que ele, num de seus livros, fala que se alguém chegou ao sucesso sozinho, tem alguma coisa errada, né, Alessandro? Tem algo muito errado, pode ter certeza, porque isso tem que ser construído a muitas mãos. Legal, que fantástico. E aí, você teve a ajuda de um pai, de uma mãe, isso é fantástico, é muito maravilhoso. Foi a primeira unidade da Churrascaria e Restaurante Baixada do Sol. Isso, exatamente. Como é que foi fazer a expansão? Quando se tem um sonho, Alessandro, e ainda bem que quando a gente tem um sonho, muitas vezes a gente não olha para a complexidade que é. Só quando já está lá dentro que a gente começa a ver as questões complexas. Que o restaurante é algo de uma média complexidade, média alta complexidade, né? Como é que foi você ter o sucesso da primeira unidade e fazer a expansão para a segunda unidade do restaurante Baixada do Sol? Certo. Lá no João Dourado, logo quando nós inauguramos a primeira unidade, o mais longe que a minha visão conseguia ir, com relação ao crescimento do restaurante, na época é que nós iríamos trabalhar com almoço e janta, era o que eu pensava. Quando eu inaugurei a primeira unidade, meu pensamento é que nós atenderíamos a região, até porque a Baixada do Sobral é uma região muito populosa, né? Na época, eu lembro que eu tinha verificado o censo que teria sido feito, acho que em 2016, tinha em torno aí de 90 mil eleitores na época, né? Total de habitantes seria passando os 100 mil. Então, seria aproximadamente 90 mil eleitores. Aí, na minha cabeça já veio, né? Eu disse, não, então 90 mil eleitores são pelo menos 90 mil clientes em potencial. Foi o que eu pensei. Legal. E, então, a minha visão inicial era de atender o público daquela região. Disse, eu tenho um público suficiente aqui.
Até porque lá, muitos empreendedores que às vezes montavam algo lá na região, sempre montavam algo um pouco mais modesto, né? E a minha ideia era sair dessa caixinha, fazer algo um pouco mais de qualidade, com ar-condicionado, um ambiente um pouco mais agradável, diferenciado, para atender, porque na região da Baixada do Sobral tem público muito misto, né? Ela não necessariamente é somente baixa renda, tem outros pequenos empresários, tem funcionários públicos, então tem um público lá muito misto. E a minha ideia era atender um público que estava, por muitas vezes, saindo da região da Baixada do Sobral para ir almoçar em outros locais, por muitas vezes não ter uma opção bacana, algo que pudesse levar a família e se sentir bem à vontade, às vezes talvez comemorar um aniversário. Então essa era a minha visão, atender a esse público. Mas a minha visão até então era de atender sempre que o Baixada do Sol tivesse restrito a esse público da região. E iniciamos as atividades, né? E foi indo, a gente foi conseguindo conquistar espaço, conquistar clientes, mostrar muito do nosso trabalho, e algo inusitado começou a acontecer, que muitas pessoas de várias outras regiões da cidade, vários outros bairros, começaram a frequentar o nosso restaurante. Que legal. Começou a vir gente da parte alta da cidade, né, pessoas do Universitário, do Tucumã, do Segundo Distrito, enfim, e aquilo começou a despertar um outro sentimento, né, que a gente estava tendo um alcance maior do que o esperado. E logo que nós iniciamos, nós começamos em 2017, trabalhando com um preço bem mais em conta, na época, até como forma de ter um atrativo a mais até então, para que as pessoas pudessem vir pelo preço, mas que a gente conseguisse fidelizar pela qualidade. Perfeito, maravilha. Isso. Então começou a vir muita gente de outros locais. Tinham clientes, por exemplo, que às vezes vinham visitar nossa cidade. Eu lembro bem de um camarada que ele era do Rio de Janeiro, um rapaz alto, grande, e ele sempre falava assim quando ele ia lá, né? Que se ele viesse ao Acre, viesse a Rio Branco, não fosse na nossa churrascaria, ele não teria vindo aqui. Legal. Então, comentários como esse dele, nós tínhamos alguns outros, vários, até porque eu sempre gostei muito de estar conversando com os clientes, para sempre ter um feedback, para saber onde melhorar também, enfim. E começou a despertar esse sentimento de que, se muitas pessoas estavam vindo para a região da Baixada, então isso era um sinal de que a gente, de repente, poderia ir até eles também. Nós poderíamos nos posicionar em outro local da cidade. Foi então que surgiu o desejo de abrir a nossa primeira filial. E isso já mais intensamente em 2019, que foi o nosso melhor ano, o ano assim que a gente teve um movimento muito bom e foi onde despertou o sentimento de ir para outra regional. Conseguiu ter êxito, Alessandro, no preço e na qualidade, que são as duas molas de um negócio de alimento, né? É ter um preço acessível para as camadas, né, da nossa sociedade, mas também ter uma qualidade, e os dois têm que estar numa simbiose muito, muito elevada, sob pena do fracasso do negócio. Então, você foi exitoso quando uniu o preço com a qualidade do produto do restaurante Churrascaria Baixada do Sol. Porque essa linha ela é muito tênue, porque porque com relação a preço, você trabalhar a precificação para que gere um sentimento nos clientes de que é algo justo. Porque quando a gente fala de caro e barato, você pode muito bem ter uma despesa de R$150, por exemplo, numa refeição, num prato de refeição, e você ficar extremamente satisfeito e achar que foi um bom investimento. Verdade. E de repente você ter uma despesa de R$10 num prato de comida e você achar que foi o dinheiro mais mal gasto na sua vida. Verdade. Então o sentimento de caro e barato tem muito a ver com isso, com o sentimento de satisfação. Se você sai insatisfeito com o que você consumiu, seu sentimento é de que você pagou caro. Verdade. Se você sai satisfeito, o seu sentimento é de que você pagou um preço justo. Então, o que vai determinar muito a sua precificação é o quanto que você vai ser capaz de deixar o seu cliente satisfeito com o que você está oferecendo. E aí tem toda a questão, Alessandro, da qualidade do produto em si, da alimentação, do ambiente também. Que quem vai visitar o restaurante Churrascaria Baixada do Sol tem uma qualidade de um ambiente diferenciado,
mais aconchegante, né, Alessandro? Isso. Desde o início sempre era esse meu pensamento, né? De que a gente pudesse oferecer alguns diferenciais, né? Tanto na organização do ambiente, ter um ambiente aconchegante. Sempre tivemos uma prioridade muito grande no atendimento aos clientes, né? Que sempre com muito zelo, com muito cuidado, com muito capricho com tudo que a gente fosse fazer, né? Que eu acho, eu sempre acreditei que o atendimento, a satisfação com o atendimento, ela é muito mais fidelizadora. Verdade. Que eu acho que o maior fidelizador de cliente é atendimento. Verdade. E como muitos estabelecimentos, porque digamos que atendimento, como critério de fidelização, era para ser uma regra. Digamos que todo estabelecimento ele teria essa obrigação, ou teria aquilo como regra para ele, atender bem os seus clientes. Mas, de repente, a gente se depara com um ambiente de que essa regra, digamos, não esteja tão bem seguida. E aquilo que seria uma regra vira exceções, né? Aquilo que seria, digamos, a minha obrigação atender bem, já vira um diferencial. Na teoria, é básico de qualquer empresário ter uma equipe que realmente cuide dos clientes com muito carinho e muita atenção. Exatamente. Mas na hora que vai para a prática, né, Alessandro? Isso. Nem sempre sai nesse formato, né? Exato, até porque isso é um cuidado diário, sabe? É um cuidado diário de quem está fazendo a gestão, sempre integrando muito o seu time, sempre trazendo todo mundo para aquele propósito, né? Para os valores da empresa, para a missão da empresa. E a gente teve isso sempre como muito destaque nosso. Então, esse ambiente de muito capricho, né, que foi o que sempre destacou o restaurante Baixada do Sol. Que legal, que legal. Estamos conversando com o Alessandro, fundador e CEO da rede de restaurante e churrascaria Baixada do Sol. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo, conversando com o fundador e CEO da rede de restaurantes churrascaria Baixada do Sol, Alessandro Avelino. Alessandro, já estou com a faca aqui, e nos bastidores apareceu essa formidável peça de cupim que está com cheiro e você percebe, salta aos olhos, com certeza está um sabor irresistível, Alessandro. Eu também acho que está. Com certeza está, né, Alessandro? Com certeza está, né? Foi feito lá no Baixada do Sol. E eu resolvi trazer o cupim, que é uma das opções que nós temos na nossa churrasqueira, né, mais bem atraentes, né? Que é muito elogiada pelos nossos clientes. Que a gente tem um preparo caprichado nela. Aí trouxe o nosso cupim, um pouco da nossa farofa acreana também, né, de Cruzeiro do Sul, né, que é a nossa farinha já reconhecida nacionalmente. Verdade, verdade. Mas vamos chegar aqui, uma pontinha aqui para dar certo agora o nosso cupim. Vou até levantar um pouquinho aqui. Para você que nos assiste, estamos conversando com o Alessandro Avelino, fundador e CEO da rede de restaurante e churrascaria Baixada do Sol, que está cortando um delicioso cupim. Pode pegar um pedacinho ali, caso você queira ali, tem um garfinho aí também. Aqui é no formato antigo ainda, Alessandro. Eu gosto aqui assim, eu pego um pedacinho aqui, eu dou melo um pouquinho na farofa. E aí dá certinho, viu? Quem faz ao vivo, não é, Alessandro? Você que nos assiste, tá maravilhoso, tá espetacular. Esse cupim é exclusivo da rede de restaurante e churrascaria Baixada do Sol, o nosso CEO e fundador Alessandro Avelino. Leôncio, coloca também as imagens das unidades do restaurante Baixada do Sol. Alessandro, essa unidade fica... Essa fica lá, é a nossa unidade mais recente, fica ali na Via Chico Mendes, anexo ao Alto Posto Arena. Legal. Passando aí, Leôncio.
Essa é a nossa matriz, lá no João Eduardo, Permanece o mesmo lugar no original? mesmo lugar. Que legal, que legal. Lá essa aí nós já estamos há 8 anos. Maravilha. Não perdeu a essência, Alessandro. Continuou com a matriz no mesmo local. Uhum. Inclusive, já me perguntaram por que o nome Baixada do Sol. E o nome Baixada do Sol é justamente para fazer referência à região onde está localizada. Legal. Porque a nossa região lá, ela oficialmente ela é Baixada da Sobral, né? Aquele aglomerado de bairros que fica na região ali da Baixada Sobral. E por um tempo tentaram emplacar um pouco, digamos, um nome mais limpinho, né? Que seria Baixada do Sol, para ficar mais, digamos, mais comercial. Mas acabou não emplacando e ficou Baixada da Sobral. Mas eu aproveitei esse nome Baixada do Sol e achei que seria legal para manter referência à região. Que legal. E tem um amplo estacionamento, um local maravilhoso, né? Isso, tem estacionamento. É na rua principal do bairro João Eduardo, na rua Campo Grande. Que legal, que legal. Essa é a nossa filial do Tucumã, né, que fica anexo ao Alto Posto Tucumã, ali logo após a UFAC, bem pertinho da UFAC, em frente a Fogás. Essa aí foi a nossa primeira filial, né, foi inaugurado em 2022, em abril de 2022. A terceira unidade da Baixada do Sol. Essa aí, no caso, foi a segunda, né? A terceira é a mais recente, que é a que está na Via Chico Mendes. Essa da Via Chico Mendes foi inaugurada ano passado, em agosto do ano passado. Que legal. Essa daí do distrito foi de 2022. Alessandro, eu te dou os parabéns porque em todas as unidades tem um amplo estacionamento para os clientes. Então eles têm a comodidade já no início, já no estacionamento dos seus veículos, né, Alessandro? Isso. Na nossa primeira unidade foi, digamos, onde a gente conseguiu entender alguns elementos, algumas questões. Foi onde a gente começou a fazer a leitura dos nossos clientes, né? Leitura que eu digo assim, né? de entender o que eles buscavam, principalmente. Legal. Para que a gente pudesse manter a coerência de toda a proposta, né? Do atendimento, o ambiente, e nós enxergamos que haveria necessariamente que ter estacionamento. Até porque era um público que buscava uma certa qualidade da comida, ia ao nosso restaurante pela qualidade da comida, do atendimento, e nesse conjunto tinha que ter um estacionamento. E eu percebo, Alessandro, que por esses elementos que estão aqui, uma deliciosa peça de cupim, o molho, a macaxeira muito bem feita, a farofa também, com detalhes aqui maravilhosos, vocês primam pela qualidade dos produtos dos restaurantes Baixada do Sol, né? Exatamente, exatamente. E é no detalhe. Às vezes, a comida... Eu sou uma pessoa que eu não sei cozinhar, digamos assim, cozinhar. Às vezes eu arranho alguma coisinha em casa só para enganar a esposa. Mas cozinhar mesmo eu não sei. Mas eu sou uma pessoa que eu observo muito os detalhes. No restaurante, na nossa primeira unidade, foi onde eu busquei sempre conhecer muito sobre os interesses, sobre aquilo que os clientes buscavam, seja numa conversa, numa linguagem corporal que o cliente tem, então você vai entendendo. E nisso aí eu comecei, junto com a equipe, né, a gente sempre discutindo bastante, com o pessoal da cozinha, o pessoal do atendimento, pessoal, a gente precisa alinhar bastante, porque a gente conseguir gerar satisfação nos nossos clientes, a gente não vai gerar fazendo mais do mesmo, a gente vai ter que caprichar nos detalhes, Claro, nos detalhes do preparo, da apresentação, porque a comida, eu entendo que ela tem 3 fases. Você tem o primeiro impacto visual, até como se fala, o cliente primeiro come com os olhos. Verdade. Então a comida ela precisa estar bem apresentada, né? Precisa estar apresentável, seja, enfim, em vários sentidos. Segundo, ela precisa ter um aroma agradável, porque o cliente ele chega, ele olha, ele vai ver a comida bem apresentada, ele vai chegar pertinho e vai fazer logo isso aqui. E aí, por último, ele vai saborear, ele vai colocar na boca. Verdade. Então, de nada adianta, às vezes, uma comida ela tá deliciosa se ela não tiver com aparência boa também. Até porque só quem vai comer é quem já conhece, porque quem não conhece não vai pegar para comer. Verdade, Alessandro, verdade. Então, primeiro a aparência, depois o aroma, o cheiro e, por último, o sabor. E que, com certeza, você fez isso de propósito comigo. Eu fui um cobaia e quero ser sempre um cobaia do restaurante Churrascaria Sabor do Sol, porque essa peça de cupim está esplendorosa. Tá com a aparência maravilhosa, um cheiro maravilhoso e um sabor, então, formidável. Exatamente. Seguindo a sequência, né? Para ser coerente com o que eu estou falando. Verdade. Inclusive, o nosso molho aqui é uma das atrações que nós temos lá também. Isso é o molho de chimichurri.
né, que ele é um molho de ervas, vai azeite, vai vinagre, salsa, pimentão, que até é um molho que tem origem argentina, e o brasileiro sempre pega tudo que tem de bom, né, e dá uma incrementada um pouco mais e traz para o nosso paladar local. Legal. E é uma das atrações que nós temos também diariamente nas nossas churrasqueiras. Com certeza, com certeza. Você que está nos assistindo, estamos conversando com o Alessandro Avelino, fundador e CEO da rede de restaurante churrascaria Baixada do Sol. Alessandro, faz parte do nosso programa chamar também o único e esplendoroso artista cartunista Daniel Cabral. Olha aí. Muito bom, rapaz. Olha aí. Que maravilha. É um presente, Alessandro, do nosso programa, feito pelo nosso artista e único artista cartunista, o melhor do mundo, Daniel Cabral, para dizer a vocês, empresários e empreendedores, parabéns, parabéns pelo sonho realizado, parabéns por estar gerando emprego e renda, parabéns por movimentar a economia do nosso amado e querido estado do Acre. A você que viu essa caricatura feita pelo nosso amigo Daniel Cabral, te convido a dar um presente inusitado para alguém que você ama, para alguém que você gosta. Dê uma caricatura. Peça para o Daniel Cabral fazer uma pintura ou sua, dá de presente para você mesmo, que você merece, com certeza, mas também dá um presente para alguém que você ama e que você gosta. Nada melhor que dar um presente inusitado, dar uma caricatura, uma pintura para alguém. Com certeza vai ser impactante. Para isso, procure o Daniel Cabral nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o melhor, o mais incrível artista cartunista do estado do Acre. Falando em redes sociais, Alessandro, a rede Baixada do Sol, a rede de churrascaria e restaurante Baixada do Sol, também está nas redes sociais? Temos nosso Instagram. Só digita lá Baixada do Sol, já vai aparecer lá, bonitão lá, com todas as nossas unidades, informações sobre o que nós servimos. Nossa equipe também sempre lá gravando conteúdo para mostrar o que o Baixada do Sol tem a oferecer. Então digita lá Baixada do Sol no Instagram, a gente está lá. Tem algumas informações também no Google, enfim, onde você digitar nas redes sociais, tem no TikTok, tem quase toda a rede social, a gente está aí presente também. Que legal, que legal. Mostrando o nosso trabalho. E as unidades do restaurante e churrascaria Baixada do Sol, quais os dias de atendimento, Alessandro? Todos os dias. A gente atende de segunda a segunda, das 11 às 14h30. É o mesmo horário nas 3 unidades. Tem só algum feriado da Semana Santa e o dia 25 de dezembro são os únicos 2 dias do ano que a gente não atende nos restaurantes. O restante, todos os dias, ininterruptamente. De segunda a domingo, sem parar. De segunda a domingo, sem parar. Esperando, com certeza, você, querido amigo, querida amiga, para que você se deleite, se delicie com uma alimentação maravilhosa, que eu já provei, eu tive a felicidade de provar algo maravilhoso. Com certeza você também vai se deliciar com um momento magnífico de almoço lá na rede Restaurante e Churrascaria Baixada do Sol. Alessandro, muito obrigado, meu amigo, por vir aqui comparecer. Obrigado por você empreender, e a gente do Acre Connection deseja muito sucesso, que Deus abençoe você, toda a sua equipe, a sua esposa também, que com certeza te ajuda, seus pais, né? Que Deus abençoe vocês a crescerem cada vez mais e terem outras unidades, muitas unidades, mais pelo Acre, pelo mundo afora. Muitíssimo obrigado pelas palavras e também pelo espaço de poder vir aqui falar um pouco do Baixada do Sol. Que uma parte bacana de poder vir falar aqui, não somente por conta de contar um pouco da história do Baixada do Sol, mas para que mais pessoas, mais acrianos, possam se motivar e entender que nós que somos naturais, né, o chamado acriano do pé rachado, que a gente pode montar bons negócios, que a gente pode empreender também de uma forma com mais eficiência dos resultados, porque por muitos anos eu tive um sentimento de que o acriano sempre muito tímido nessa parte de empreender. Isso falando de forma geral, né? Claro que nós sempre tínhamos as exceções.
E parecia que sempre só quem poderia empreender, ter algum negócio mais próspero aqui é quem viesse de fora. Mas a gente tem percebido, já com o passar do tempo, muitos já crianças despertando para algumas oportunidades, trabalhando sua criatividade, montando alguns negócios, tendo um pouco mais de coragem, um pouco mais de audácia e se destacando um pouco mais. E o que mais motiva os empreendedores que possam estar começando sempre são pessoas que já tiveram uma trajetória, né? E o seu espaço aqui para a gente poder contar um pouco da nossa história, acredito eu que leva um pouco dessa motivação para os nossos empreendedores. Verdade, verdade, Alessandro. A gente do AgriConnect tem uma perspectiva de que os empresários merecem todas as honras, merecem todas as glórias, porque são vocês, empresários, empreendedores do dia a dia, que cuidam de famílias, através do emprego, através da renda, dando dignidade a muitas pessoas. Por isso a gente dá os parabéns a todos vocês e a você especialmente, Alessandro Avelino, fundador e CEO de 3 unidades da rede de restaurante Churrascaria Baixada do Sol. Muito obrigado, que Deus te abençoe e muito sucesso a todos vocês. Obrigado, de verdade. E só mandando um abraço para toda a nossa equipe do Restaurante Baixada do Sol. Hoje nós temos 42 colaboradores. Começamos com 6 colaboradores, hoje temos 42 colaboradores. Um abraço para todos eles que fazem o show acontecer todos os dias. Que legal, que maravilha. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Que Deus te abençoe muito, te guarde e te proteja. E a você, empreendedor e empresário, coragem, força e determinação, o Senhor Deus é contigo. Boa noite, um bom descanso e até mais.